Observei Nolan Pierce me dispensar com a mesma expressão tranquila que usava ao analisar seus gráficos de custos de combustível. Estamos reestruturando o departamento de logística, disse ele. Encontramos alguém que pode trazer uma energia renovada para a operação por cerca de 60% do seu salário atual. Sistemas modernos, mais eficiência. Você sabe como funciona. Meu nome é Taran Blake. Eu tinha 47 anos e havia passado mais da metade da minha vida provando que esforço só importa quando as pessoas certas decidem reconhecê-lo. Nolan trabalhava na Great Lakes Parts Network havia menos de 2 anos. Tinha um diploma impecável, sapatos caros e um talento especial para transformar ideias simples em frases corporativas. Sempre que mencionava palavras como inovação, automação ou operações mais modernas e preparadas para o que vem pela frente, sorria como se essas palavras, sozinhas, pudessem transportar cargas por 5 estados. Agora, usava esse mesmo sorriso para explicar por que meus 11 anos de experiência haviam, de repente, se tornado obsoletos. Antes que ele percebesse o erro que estava cometendo, eu precisava entender até onde aquilo iria. Quando entrei pela primeira vez na Great Lakes Parts Network, o lugar era um caos. Os registros de estoque não batiam com o que existia no armazém. Remessas urgentes desapareciam. Fornecedores ameaçavam encerrar contratos porque os pedidos chegavam atrasados. O gerente anterior a mim ficou apenas 7 meses antes de sair, deixando um bilhete dizendo que o sistema era impossível de consertar. Aceitei o cargo porque precisava de estabilidade. Meu marido, Eric, estava se recuperando de um período difícil e trabalhando por contrato. Minha filha, Mara, estava se candidatando a universidades. Meu filho, Owen, ainda era pequeno o suficiente para acreditar que tudo ficaria bem desde que eu chegasse em casa sorrindo. Então trabalhei por meses. Ficava até as luzes do prédio se apagarem, ajustando tudo seção por seção. Aprendi sobre cada fornecedor, cada componente delicado, cada padrão de demanda sazonal, cada regra de armazenamento que poderia comprometer uma remessa se fosse ignorada. Criei sistemas de rastreamento, reorganizei áreas do armazém, recuperei a confiança dos fornecedores e ensinei a equipe a identificar problemas antes que se tornassem caros. Foram necessários 3 anos para que o caos fosse controlado. Depois disso, todos passaram a dizer que era simples. Nolan Pierce chegou cerca de 18 meses antes de me demitir. Transferido do escritório de estratégia da empresa em Chicago, com um currículo cheio de palavras impressionantes e sem nenhuma experiência prática em armazém, ele tinha 32, talvez 33 anos. Era o tipo de pessoa que acreditava que um painel poderia explicar tudo, desde que as cores estivessem organizadas de forma elegante. Desde a primeira semana, falava sobre otimização como se tivesse criado o conceito. Queria relatórios automatizados, modelos preditivos, resumos semanais de indicadores e gráficos que deixassem nossa divisão impecável nas reuniões da diretoria. Ele nunca perguntou por que certos fornecedores precisavam de ligações pessoais, em vez de lembretes automáticos. Nunca quis entender por que algumas remessas precisavam ser redirecionadas por centros menores durante tempestades de inverno, nem porque eu mantinha estoques de segurança em locais que pareciam ineficientes no papel, mas que nos salvaram em situações críticas. Ele não queria compreender o funcionamento real. Queria apenas apresentar números em relatórios mensais. Entrava na minha sala e dizia algo como: Taran, preciso de dados claros para a liderança, algo que mostre nosso progresso digital. Então eu entregava as informações, explicava o que realmente significavam e o via repetir parte da explicação em reuniões, como se fosse ideia dele. O mais difícil era perceber como ele confundia operações estáveis com operações simples. Quando as entregas saíam no prazo, chamava isso de automação. Quando os fornecedores paravam de reclamar, chamava de alinhamento. Quando o estoque se mantinha equilibrado nos picos sazonais, dizia que era a maturidade do sistema. Ele nunca viu as ligações que eu fazia antes do amanhecer, os favores que construía ao longo dos anos, os problemas evitados porque eu sabia identificar os sinais certos. Para Nolan, eu não era a pessoa que mantinha tudo funcionando. Eu era apenas um custo alto na folha de pagamento. $118 mil por ano.
Era isso que ele via quando olhava para mim. Não 11 anos de experiência, não relacionamentos, não a capacidade de reconhecer padrões construída ao longo de milhares de decisões, apenas um valor que ele acreditava poder cortar e substituir por alguém mais jovem, mais barato e mais fácil de impressionar. Nolan deslizou uma pasta sobre a mesa, como se estivesse me concedendo um favor. Antes de sair hoje, prepare um documento de transição, disse ele. Nada muito complexo. Só os processos principais, contatos de fornecedores, lógica de roteamento, regras de estoque. O novo funcionário começa na segunda-feira, então precisamos que ele esteja pronto. Olhei para a pasta e depois para ele. Ele começa na segunda-feira. Segundo Nolan, é muito capaz, tem uma base técnica sólida. Deve aprender rápido se tudo estiver bem documentado. Foi nesse momento que percebi o quanto Nolan desconhecia a realidade. Ele parecia acreditar que grande parte do meu trabalho poderia ser registrada e transferida rapidamente, como se a experiência pudesse ser resumida em algumas páginas e entregue a alguém que nunca esteve em uma doca de carga gelada às 4 da manhã, enquanto fornecedores, motoristas e uma concessionária aguardavam uma decisão urgente. Voltei para minha sala e abri um documento em branco. No início, tentei manter o profissionalismo. Listei os principais fornecedores, seus prazos médios, quais gestores atendiam fora do horário e quais só respondiam quando seus superiores eram incluídos nas mensagens. Anotei quais armazéns conseguiam lidar com peças sensíveis à temperatura, quais locais jamais deveriam receber determinados componentes e quais itens sazonais precisavam ser movimentados antes mesmo de aparecerem nos relatórios. Então comecei a organizar as exceções de roteamento. Só essa parte já seria suficiente para preencher uma pasta inteira. Havia regras que existiam por causa de tempestades, escassez de motoristas, hábitos de fornecedores, regulamentações estaduais, falhas antigas e padrões que ninguém perceberia até já ter sido afetado por eles. Algumas situações pareciam iguais no sistema, mas se comportavam de forma completamente diferente na prática. Alguns fornecedores prometiam prazos que quase nunca cumpriam. Certos clientes precisavam de aviso prévio, porque um único atraso podia travar todo o setor de serviços já na 7ª etapa. Parei de digitar. O documento estava correto, mas não servia de verdade. Tinha dados sem intuição, nomes sem confiança, instruções sem experiência prática. Mostrava o que fazer, mas não explicava como perceber quando tudo estava prestes a mudar. Nolan queria um manual. O que eu havia construído não era um manual. Era memória, pressão, relacionamento, tempo certo e experiência reunidos em um sistema que só parecia simples, porque eu tinha passado anos garantindo que ninguém enxergasse o caos por trás. Às 16h30, o armazém já estava naquele ritmo de fim de tarde que eu conhecia melhor do que qualquer coisa. Empilhadeiras cruzavam as áreas com seus alertas constantes. Motoristas conferiam manifestos próximos às docas. Rádios chiavam com atualizações rápidas da expedição e do controle de estoque. Em algum ponto perto da baia 6, alguém riu de algo que eu não conseguia escutar. Tudo seguia em movimento. Essa era a parte mais dura. O sistema que eu construí não sabia que eu tinha sido dispensada. A empresa ainda dependia das regras que eu criei, das áreas que projetei, dos cronogramas de fornecedores que ajustei e das pessoas que treinei. Os paletes continuavam indo para onde deveriam. Os caminhões encostavam no momento certo. Os pedidos saíam do armazém com a mesma estabilidade de uma máquina que todos acreditavam que funcionaria sem falhas. Fechei o laptop e observei o meu escritório. Não era nada especial. Uma mesa estreita, 2 arquivos, prateleiras cheias de pastas de fornecedores, mapas antigos de transporte, catálogos de peças, listas de contatos emergenciais e anotações à mão de problemas resolvidos anos antes. De algum jeito, 11 anos da minha vida cabiam em uma caixa de papelão. Primeiro, guardei minha caneca. Ela tinha um logotipo já apagado da empresa, de um piquenique de verão em que Owen derramou limonada nos meus sapatos. Depois, coloquei minha jaqueta de armazém, aquela que eu usava nas manhãs frias na área de recebimento. Uma foto emoldurada de Eric, Mara
E Owen no lago. Um monte de post-its com lembretes que já não eram meus. A pequena planta de jade na janela foi a última coisa que embalei, protegida com papel toalha, porque tinha resistido a muitas fases difíceis para ser deixada para trás agora. As pessoas sabiam. Era claro que sabiam. As notícias se espalhavam pelo armazém mais rápido do que as mercadorias, mas quase todos evitavam olhar diretamente. Alguns me cumprimentaram discretamente com a cabeça. Uma mulher do estoque pareceu querer falar algo, mas desistiu e voltou para a tela. Eu não as culpava. Todo mundo tinha contas para pagar. Todo mundo tinha algo a perder. Então peguei minha caixa, atravessei entre empilhadeiras em movimento, passei pelas portas do galpão em constante movimento, pela operação que eles acreditavam que funcionaria sem mim, e saí em silêncio. Se você acha que Nolan Pierce estava certo em me dispensar depois de 11 anos e tratar meu trabalho como algo facilmente substituível, comente. Justo. Mas se você acha que me dispensar daquela forma foi frio, descuidado e desrespeitoso, quero saber qual é a sua opinião. Fiquei dentro do carro por quase 20 minutos antes de sair. A casa parecia acolhedora à vista da garagem. As luzes da cozinha estavam acesas, as cortinas meio abertas. Era o tipo de noite comum em que eu chegava sem pensar muito. A caminhonete de Eric estava estacionada perto da entrada. Pela janela da frente, eu conseguia ver a mochila de Mara jogada ao lado da mesa do corredor. A bicicleta de Owen estava encostada no corrimão da varanda, como se ele tivesse largado ali no meio de um pensamento. Eu queria ficar do lado de fora e deixar que continuassem acreditando que estava tudo bem. Mas entrei com a caixa. Eric estava no balcão da cozinha, analisando notas de uma obra. Mara estava sentada à mesa com o laptop aberto. Folhetos de faculdades estavam espalhados ao redor dela como pequenas promessas. Owen estava no chão, com os fones apoiados no pescoço, separando palhetas de guitarra. Todos levantaram o olhar ao mesmo tempo. Eric percebeu primeiro a caixa, depois o meu rosto. Taran, disse ele devagar. O que aconteceu? Coloquei a caixa no chão, ao lado da despensa. Minhas mãos estavam mais firmes do que eu esperava. Fui demitida hoje. Ninguém reagiu de imediato. O silêncio naquela cozinha pesava mais do que qualquer coisa que Nolan tinha dito. Os olhos de Mara foram direto para os folhetos das faculdades. Owen fixou o olhar em uma palheta. Eric fechou a pasta de contas sem terminar. Por quê? Perguntou ele. Nolan disse que encontraram alguém mais barato. Alguém que pudesse modernizar o departamento. O maxilar de Eric se contraiu. Depois de tudo o que você construiu, eu apenas confirmei com a cabeça, porque se tentasse falar, minha voz provavelmente falharia. Mara foi a primeira a se levantar. Ela contornou a mesa e me abraçou com tanta força que quase perdi o equilíbrio. Owen veio logo depois, meio sem jeito e em silêncio, mas me segurando firme. Em seguida, Eric nos envolveu a todos no abraço. Ninguém disse que seria simples. Ninguém fingiu que não havia medo. Mas ali, parada no meio da cozinha, percebi algo que Nolan não tinha conseguido tirar de mim. Eu ainda tinha pessoas que enxergavam o meu valor. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer, mesmo sem ter para onde ir depois de 11 anos. Meu corpo conhecia aquela rotina antes mesmo do despertador tocar. Conferir entregas da noite, revisar cargas atrasadas, checar a previsão do tempo na região, ligar para as equipes da manhã se algo parecesse fora do normal. Esse hábito estava tão enraizado em mim que não desapareceu de um dia para o outro. Por volta do meio-dia, lembrei do meu almoço com Victor Hale. Victor era o vice-presidente sênior de operações da Great Lakes Parts Network. Ele supervisionava diversos centros regionais, centenas de funcionários e muito mais variáveis do que Nolan seria capaz de compreender com seus 10 painéis de controle. Victor e eu nos conhecíamos havia 6 anos, desde que encontrei um fornecedor emergencial durante o fechamento de um armazém e evitei que a empresa perdesse um contrato importante com uma concessionária. Depois disso, ele passou a me procurar a cada poucos meses, não por obrigação, mas porque respeitava os resultados. Quase desisti do encontro.
Mas mudei de ideia e fui até o restaurante assim mesmo. Eu estava a 5 minutos de chegar quando o telefone tocou. O nome de Victor apareceu na tela. Deixei tocar uma vez antes de atender. Taran, onde você está? A voz dele era direta. A reunião trimestral de logística começa em 20 minutos. Nolan continua dizendo que você não está disponível. Apertei o volante com mais força. Eu não estou indisponível. Eu disse que fui demitida ontem. Houve um silêncio tão longo que pensei que a ligação tivesse caído. Ele repetiu exatamente o que Nolan disse quando me demitiu. Disse que encontrou alguém mais barato que poderia modernizar o departamento. A voz de Victor ficou fria. Você está listada como responsável pela apresentação dos relatórios de desempenho de fornecedores, giro de estoque, eficiência de rotas e riscos regionais. Ninguém mais apresentou essa análise. Eu sei. O RH já processou isso? Não sei. Nolan mandou eu arrumar minhas coisas e escrever um resumo da transição. Victor soltou o ar uma vez, contido e claramente irritado. Fique com o telefone por perto. Ele desligou. 30 minutos depois, uma pessoa do RH ligou para confirmar exatamente o que Nolan tinha dito, se eu havia recebido os documentos de desligamento e se alguém tinha autorizado aquela decisão. Foi nesse momento que entendi que Nolan não só me subestimou. Ele forçou a decisão sem alinhar corretamente com o RH e a diretoria. 2 horas depois da ligação do RH, o nome de Nolan apareceu no meu telefone. Fiquei olhando para a tela até o toque quase encerrar, então atendi sem dizer nada. Taran. A voz dele estava tensa, sem a confiança tranquila do dia anterior. Houve um mal-entendido. Olhei para o estacionamento onde eu havia parado depois de falar com Victor. Pessoas entravam e saíam do café com sacolas, vivendo uma tarde comum de sexta-feira enquanto minha carreira parecia desmoronar ao redor. Que tipo de mal-entendido? Perguntei. Um erro de procedimento. Respondeu rapidamente. Sua demissão não foi devidamente aprovada pela diretoria. O RH está revisando. Precisamos que você volte na segunda-feira de manhã. Nós, a empresa, corrigiu ele. Operações, o departamento. O que aconteceu com a pessoa cheia de energia? Houve uma pausa. Essa situação está sendo reavaliada. Quase ri, mas me contive. Nolan limpou a garganta. A revisão trimestral de logística ainda está marcada. Victor espera uma análise completa dos fornecedores, projeções regionais de estoque, dados de eficiência de rotas e observações sobre mitigação de riscos. Você tem acesso aos modelos históricos. Ninguém mais consegue preparar esses relatórios com precisão até segunda-feira. Pronto. Não houve pedido de desculpas, nem respeito, nem reconhecimento. Apenas necessidade. Você me demitiu ontem. Ele disse que tomou uma decisão com base em informações incompletas. Você me disse que eu estava desatualizada. Ele disse que o departamento precisava de modernização. Você disse que alguém poderia fazer meu trabalho por 60% do meu salário. A respiração dele mudou. Taran, escute. Podemos conversar sobre remuneração. Podemos discutir mudanças de cargo, mais responsabilidades, o que fizer sentido. Mas, neste momento, preciso que você volte e ajude a estabilizar a situação. Por 11 anos, esperei que alguém como Nolan reconhecesse o meu valor. Agora ele só dizia isso porque a situação estava saindo do controle. Vou pensar. Taran, preciso de uma resposta agora. Não, respondi em voz baixa. Você precisava ter pensado nisso ontem, e encerrei a ligação. Na segunda-feira de manhã, meu telefone começou a tocar antes das 7. Nolan ligou primeiro, depois novamente às 7h15 e mais uma vez às 7h42. Deixei todas as chamadas irem para a caixa postal. Mais tarde, os nomes mudaram. Supervisores de Toledo, responsáveis pelo estoque de Grand Rapids, equipe de recebimento de Indianápolis, pessoas com quem trabalhei por anos, todos fazendo perguntas que pareciam simples até você entender as consequências de um erro. Taran, onde ficam os kits de alternador de alto torque para as concessionárias da Zona 14 do Norte? Hesitei antes de responder, mas acabei ajudando. Segunda fileira da área climatizada. Etiquetas amarelas,
não verdes. Ignorei outras ligações nos minutos seguintes. Um fornecedor enviou os conjuntos de freio errados. Nolan mandou rejeitar tudo. Não faça isso. Separe o lote B. Essa parte está correta. Ligue para Denise no fornecedor antes do meio-dia, ou eles vão encerrar o prazo de devolução na hora do almoço. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Disseram ao novo contratado que o trabalho se resumia a controle básico de estoque. Em poucos dias, ficou claro que ele não estava preparado. Alguém comentou que ele foi embora depois de passar 3 horas procurando na área errada do depósito por uma remessa que nunca tinha sido armazenada ali. O colapso não foi dramático no começo. Foi pior do que isso. Foi lento e progressivo. Em poucos dias, pequenos erros começaram a aparecer. Peças começaram a ser enviadas para concessionárias erradas. Pedidos de emergência passaram a atrasar. Componentes sensíveis à temperatura começaram a ser armazenados de forma inadequada. Fornecedores ligavam irritados porque ninguém compreendia os acordos por trás dos cronogramas. A operação não desmoronou porque eu saí. Tudo começou a ruir porque Nolan nunca entendeu o que mantinha tudo funcionando. 3 semanas depois, entrei pela porta da frente da North Star Vehicle Supply para minha terceira entrevista. Era menor que a Great Lakes, mas não era fraca, apenas ainda em desenvolvimento. Percebi isso imediatamente. O armazém tinha potencial, mas os corredores de recebimento eram estreitos demais. O estoque estava organizado por conveniência, e não com base nos padrões de movimentação, e a comunicação com os fornecedores dependia demais de quem atendesse o telefone naquele dia. A CEO, Marisol Grant, não tentou esconder isso. Ela mesma me recebeu no saguão, com as mangas dobradas e os óculos de proteção apoiados na cabeça. Quero que você veja a operação como ela realmente é, disse ela, não uma versão maquiada. Aquela frase me disse mais sobre ela do que qualquer entrevista de 2 horas. Caminhamos pelo chão da empresa. Ela perguntou o que eu havia percebido. Eu disse a verdade. O sistema de roteamento era reativo. A demanda sazonal não estava sendo antecipada com a devida antecedência. Algumas peças precisavam de controles de armazenamento mais rigorosos. Os relacionamentos com fornecedores ainda eram recentes, o que significava que a confiança precisava ser construída de forma intencional, não presumida. Marisol ouviu tudo sem interromper. Ao final, disse: "É exatamente por isso que queremos você." A proposta chegou naquela mesma noite. Diretora de logística, $128 mil por ano, bônus por desempenho e participação acionária. Pela primeira vez em semanas, não me senti descartada. Senti que fui escolhida. Comecei a trabalhar na North Star 2 semanas depois. Marisol não simplesmente me entregou um laptop e desapareceu em reuniões. Ela me apresentou a todos os departamentos, a cada supervisor, e fez uma pergunta que ficou comigo. O que você precisa para construir isso da forma certa? Então, não tive pressa. Estudei os produtos, as origens, os fornecedores e as pessoas. Redesenhei as áreas do armazém com foco na movimentação, e não em hábitos antigos. Criei relatórios de alerta antecipado para a demanda sazonal. Estruturei cronogramas de entrada de fornecedores. Treinei a equipe de recebimento para identificar problemas antes que se agravassem e documentei os processos de forma que realmente ensinassem como tomar decisões na prática, e não apenas seguir etapas. Em 4 meses, tudo começou a mudar. As remessas se tornaram mais organizadas e os erros de estoque diminuíram. Os fornecedores deixaram de tratar a North Star como uma conta pequena e passaram a nos enxergar como um parceiro confiável. Então, começaram as ligações. Primeiro Denise, do fornecedor de freios, depois Roland, da Precision Components, e em seguida, mais 2 fornecedores com quem eu já trabalhava há anos na Great Lakes. Eles estavam frustrados com a desorganização que Nolan havia deixado e queriam recuperar a confiança de antes. Eu não fui atrás deles. Não precisei. Eles vieram porque a confiança acompanha quem a constrói. No fim do ano, a North Star havia conquistado contratos importantes com fornecedores e Marisol começou a me preparar para assumir um cargo de diretora regional de logística.
Contratei um jovem analista chamado Caleb Reed para trabalhar comigo. Ele era inteligente, inseguro e muito disposto a aprender. Ensinei a ele de uma forma que ninguém havia me permitido antes. Com calma, com transparência e com contexto. Não só o que fazer, mas por que fazer. Meses depois, ex-funcionários da Great Lakes começaram a entrar em contato. Alguns já tinham saído, outros estavam pensando em sair. Disseram que minha demissão mudou a forma como enxergavam a empresa. Se a lealdade não significava nada ali, eles queriam algo melhor. Foi nesse momento que entendi a verdadeira lição. Eu não tinha apenas construído sistemas de logística. Eu tinha estabelecido um padrão. E quando a Great Lakes deixou de respeitar esse padrão, as pessoas finalmente perceberam a diferença entre gestão e liderança. Às vezes, perder um lugar que se recusava a me valorizar foi a única maneira de encontrar um lugar que realmente reconhecesse o meu valor. Essa história me lembra que o verdadeiro valor não desaparece só porque a pessoa errada decide ignorá-lo. A primeira lição que aprendi é que a experiência tem valor, mesmo quando alguém a considera ultrapassada. A segunda lição é que lealdade nunca deve significar aceitar desrespeito. A terceira lição é que sistemas podem parecer simples, apenas porque alguém trabalhou duro para esconder o caos. A quarta lição é que a verdadeira liderança se revela na consistência, na responsabilidade e na forma como tratamos as pessoas quando ninguém está olhando. A quinta lição é que, às vezes, ser dispensada é justamente o começo de algo melhor. A verdadeira lição dessa história não está apenas na demissão, mas na forma como o valor é percebido, tanto pelos outros quanto por nós mesmos. Muitas vezes, pessoas altamente competentes se tornam invisíveis dentro de estruturas que dependem delas, mas não as reconhecem. Isso acontece porque o excesso de responsabilidade silenciosa cria uma ilusão. Quanto mais você resolve, menos percebem o quanto você é essencial. A protagonista só foi vista quando deixou de estar presente. Isso revela uma verdade desconfortável. Em ambientes desalinhados, o reconhecimento não acompanha o mérito, mas sim a falta dele. Saber a hora de sair não é fraqueza, é inteligência estratégica. Permanecer onde você não é valorizado pode custar mais do que sair sem garantias. A história nos convida a refletir sobre o tipo de estrutura que escolhemos permanecer. Nem sempre esforço, lealdade e competência garantem crescimento, especialmente quando a liderança não está preparada para reconhecer ou sustentar talentos. Existe uma diferença entre ser necessário e ser valorizado, e confundir essas duas coisas pode aprisionar alguém por anos. A protagonista rompe esse ciclo ao perceber que sua ausência tem mais impacto do que sua presença constante. Isso muda completamente a dinâmica de poder. Ela deixa de reagir e passa a escolher. No fundo, a história não é sobre perder um emprego, é sobre recuperar o controle da própria trajetória. E isso exige coragem para aceitar que alguns lugares nunca vão mudar. Agora me diz, se você estivesse na posição dela, voltaria para um lugar que só reconheceu seu valor quando te perdeu? Ou usaria isso como prova de que nunca foi o lugar certo? Você acha que a decisão final dela foi estratégica ou emocional? Ou exatamente o equilíbrio entre os dois? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos que fazem você enxergar o jogo por trás das decisões.